2 dias atrás eu fiz um vídeo aqui falando que o provável ministro da Educação no Brasil seria o Mozart Ramos, que não era um olavista, que não era um extremista, que era uma pessoa moderada aí no cenário, que seria uma boa escolha para o Ministério da Educação, para o MEC. Boa parte dos jornais reconhecidos já haviam indicado isso, já haviam confirmado que o Mozart havia aceitado esse cargo, mas o que aconteceu depois disso, quando foi divulgada essa notícia? A ala evangélica ficou indignada porque o Mozart Ramos não era a favor da escola sem partido e também não era contra aquilo que se chama de ideologia de gênero, né? Que é essa noção que as escolas doutrinam as pessoas para virarem gays. Então o que aconteceu foi que o Bolsonaro teve que voltar atrás, teve que recuar e acabou pondo no lugar um extremista. Acabou pondo no lugar o colombiano Ricardo Vélez Rodríguez, que é um extremista, ele é um olavista. A gente estava comemorando aqui porque o Olavo não tinha ganhado essa, mas no final dos contos o Olavo levou e pôs um extremista, pôs alguém que defende os méritos, elogia, defende o golpe de 64, por exemplo. Tem um artigo que eu vou linkar para vocês aqui, 31 de março de 64. É patriótico e necessário recordar essa data. Ele faz um monte de elogios ao golpe militar de 64, à ditadura militar, ao regime militar. Diz o seguinte: essa é uma data para lembrar e comemorar. As Forças Armadas foram chamadas pela sociedade civil a fim de que corrigissem o rumo enviesado pelo que o populismo janguista tinha feito enveredar a nau do Estado. 64 foi uma revolução dessas institucionais que vingaram na tradição luso-brasileira. 64, vale afirmá-lo, nos livrou do comunismo, nos poupou os rios de sangue causados pelas guerrilhas totalitárias. Ou seja, você tem alguém que, assim como Bolsonaro, assim como essa ala ultraconservadora do Brasil, defende o golpe militar de 64, elogia a ditadura militar no Brasil. O que aconteceu foi que muita gente veio me escrever ontem à noite, hoje de manhã, que você se ferrou, você errou, você se ferrou. A verdade, gente, não sou eu que me ferrei. Vocês que se ferraram. Vocês que se ferraram. Vocês que estão fodidos. Não sou eu. Eu já fiz escola, já fiz faculdade, já não preciso estudar mais. São vocês que se ferraram. Vocês que estão na escola agora, que se ferraram. Vocês que têm filhos na escola que se ferraram. Não sou eu. São vocês. Porque assim, o Bolsonaro vendeu alma pro diabo. Então agora ele precisa pagar a dívida que ele tem. Os evangélicos pediram um ministro radical, foi o que ele fez. É isso que vai acontecer agora. Agora o Bolsonaro vai ter que respeitar, vai ter que honrar com as dívidas que ele tem com a igreja evangélica, com esses youtubers radicais, com a extrema-direita do Brasil. E agora você põe alguém que é extremista como ministro da Educação. Vocês que estão fodidos aí. Vocês que se ferraram, não sou eu. Vamos supor que um dia você vai fazer faculdade no exterior, vai fazer uma faculdade de história no exterior. Você vai ter que reaprender as coisas que você aprendeu no Brasil. Porque a tendência agora é eles tentarem revisar a história brasileira, tentarem mostrar que a Revolução de 64, né, o golpe militar de 64 foi uma coisa boa para o Brasil. Eles vão reescrever a história. Vão incentivar essa paranoia em relação aos comunistas, vão incentivar essa paranoia em relação ao marxismo cultural e vão revisar a história. Eu, se fosse professor agora em sala de aula, estaria preocupado primeiro, né? Estaria bastante preocupado. E segundo, eu resistiria. Eu daria aula do mesmo modo como eu sempre dei. Eu continuaria dando as mesmas matérias, do mesmo modo, não importando o que o MEC fizer de agora em diante. Talvez fosse penalizado, talvez fosse punido, sei lá. Eu, como professor, não me curvaria diante da sandice do governo Bolsonaro. Vocês se ferraram. Vocês.